E a gente sabe que são grandes desafios, mas o prazer de poder contribuir com a engenharia, com o associativismo é muito grande, né? E é um desafio também porque o associativismo ele é necessário cada vez mais na Uhum. engenharia, porque os engenheiros faltam ter aquela união que outras profissões têm e que muitas das vezes faz com que a gente não seja representado nos ambientes que a gente deveria estar representado, né? Mas aí a gente fala de associativismo, acho que o primeiro ponto é as pessoas entenderem o que é uma entidade de classe, né? Então, Uhum. assim, você é da associação, Virgínia é da Sociedade Mineira de Engenheiros, ambos são entidades. Eu acho interessante cada um trazer a sua visão de entidade, porque a gente sabe que são entidades com papéis diferentes, né? Uhum. Uhum. A SME tem Uhum. uma história quase centenária, a Sim. Seara você já falou conheceu há muito tempo. Eu usava a associação lá de Alfenas, Engenheiros de Alfenas, nas minhas palestras como exemplo de associação de interior, por tudo que fazia na questão de convênio de saúde, que eu lembro que vocês tinham um convênio de saúde na época lá, que era regional, a questão da tabela de preços De de honorários. honorários também, né? E é interessante eu começar a deixar você falar primeiro, depois a Virgínia Uhum. pode completar isso. O que é uma entidade de classe para os engenheiros entenderem, né? Uhum. Sim, sim. Eu acho que a associação, o que ela tem que buscar é o fortalecimento dos profissionais e ela se fortalecer naquela região, né? Hoje, até ali dentro do CREA, também nas reuniões que a gente faz com os inspetores, a gente força muito para esse lado com eles. Inspetores, vocês têm que montar as associações ali naquela região que não tem, onde não tem, vocês têm que ir participar, fortalecer a associação para fortalecer o profissional. Uhum, É, todas as cidades têm os seus conselhos municipais ali, a gente tem conselho de saúde, conselho de meio ambiente, conselho de Uhum. segurança pública. Em todos os lugares cabe um profissional engenheiro. Às vezes a gente fala assim, no conselho de saúde cabe? Cabe. No uhum, conselho do idoso cabe? Cabe. uhum. Do idoso, talvez para a gente tratar de acessibilidade, Sim, num conselho de saúde a gente consegue colocar para resíduos de saúde, para resíduos sólidos, consegue falar do saneamento urbano, a gente consegue falar de resíduos sólidos aí, consegue tratar ali quem é que faz a avaliação daquele estabelecimento, daquele hospital, para saber se ele está com estrutura sim. bacana, se ele está com a parte elétrica toda funcionando. A gente precisa de um engenheiro eletricista ali. E o que, que a gente consegue com a associação, fortalecendo ela? Colocar o profissional para atuar nessas diversas áreas. A associação ela tem espaço na maioria dos conselhos, aquela que não tem, basta buscar o conselho e Uhum, pedir o espaço dela, colocando o profissional para representar essas áreas todas aí. Com isso, a gente consegue fortalecer não somente o profissional, quanto as profissões nossas, uhum. ocupar os espaços que a gente Uhum. precisa. E você, Virgínia, qual a sua visão de entidade É, de classe? então, eu falo que eu me tornei uma autodidata em, em sociedade civil organizada, que é Uhum, o que somos, né? Essa é uma sociedade civil organizada. Porque quando a gente vai para uma entidade assim, que é o meu caso, eu sou associada da SME desde 1980, mas a vida vai sim, ocupando, né, os espaços da gente, acaba que essa dedicação, que eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar para compatibilizar uhum. as atividades do profissional com essa doação de Sim. horas É um numa desafio isso. entidade, eu acho que isso é algo que a gente tem que trabalhar. Mas eu cheguei lá na SME muito com aquela cabeça de empresária, aquele raciocínio empresarial. E quando você chega numa entidade, é claro que as suas ferramentas de gestão, seu conhecimento são úteis, os fundamentos são os mesmos, mas a forma de lidar com isso é diferente, né? Então, quando você chega lá, pega um ambiente em que você não tem um contrato, um planejamento de longo prazo, um contrato, um recurso recorrente, você fala, gente, como que eu vou lidar com isso? E eu digo que, felizmente, eu tive um insight bom, contribuição também aí de frequentar ali o CREA com tantas outras entidades funcionando lá. Falei, gente, aqui a coisa funciona diferente. Primeiro, que o dinheiro não é não é o nosso, não é Não o é o nosso dinheiro. objetivo, né? É. Não, e não é Não, o não, nosso sim. dinheiro. O dinheiro aqui é outro, o É, recurso aqui é outro. O sim, recurso aqui é colaboração. sim. Então, se tem recurso no caixa ou não, claro que ele é relevante, a gente tem contas para pagar. Mas organizar um evento, que eu ficava imaginando, como eu vou organizar um evento se eu não tenho caixa? Por meio da colaboração. E Uhum. assim eu tenho feito, e a gente tem conseguido fazer muita coisa
em colaboração. Convida um, convida outro, Sim. cria um grande parceiro, um parceiro nosso. E outra coisa que eu falo que foi muito enriquecedor para mim, que nas nossas empresas a gente trabalha com uma equipe pequena, com uma carga horária grande, né? Todos nós, no mínimo, trabalhamos 8 horas por dia, no mínimo, né? Mas, e nessas entidades, a gente trabalha com uma equipe muito grande, que são os associados, os voluntários, com uma carga horária pequena.